Fala, torcida alvinegra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? No vídeo de hoje iremos falar sobre um assunto que desde ontem, depois que acabou o jogo entre Red Bull Bragantino e Ceará, que alguns torcedores, acho que muitos torcedores do Ceará vêm se perguntando por que poupar nesse jogo de hoje, né? No jogo, no caso de ontem, né, contra o Bragantino, se quarta-feira iremos ter o confronto contra o Brusque, né, válido pela quarta fase, o jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil, né? Então é isso que a gente vai falar nesse assunto. É bom poupar contra o Brusque para dar continuidade nos próximos jogos ou ir com o time titular. Nesse vídeo iremos falar um pouquinho sobre isso, certo? Mas antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber os próximos vídeos e compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Mas vamos lá pro vídeo. Olhando aqui a tabela, né, no momento que estou gravando esse vídeo, né, que é amanhã deste domingo, dia 20 de setembro, o Ceará se encontra na 10ª posição, né, com 13 pontos ganhos. 10ª posição, ainda vai rolar a rodada ainda, né, tem os jogos da 11ª rodada para acontecer, né, e a colocação do Ceará pode mudar ao longo do tempo, né. E observando os jogos do Ceará, né, a gente vê que nós temos o próximo jogo contra o Ceará, que é o segundo jogo o jogo da volta da Copa do Brasil, que é contra o Brusque, aqui na Arena Castelão, dia 27, daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, iremos ter o confronto entre Ceará e Goiás, né, pela 12ª rodada do Brasileirão, certo? Dia 30 de setembro, numa quarta-feira, iremos ter o primeiro jogo do Campeonato Cearense, né, primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, que é o Clássico Rei, certo? E depois iremos pegar o Palmeiras lá, né, o Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão, certo? Iremos pegar o Palmeiras lá na casa deles, né, lá em São Paulo. E eu fico a pergunta para vocês: é bom poupar o time pro próximo jogo contra o Brusque, porque a gente já tem um resultado um pouco favorável, né? A gente tem aquele 2-0 que a gente fez durante, né, o último jogo contra eles, né? Então, a pergunta que não quer calar: poupar nesse próximo jogo contra o Brusque, né, como a gente fez ontem, né, e resultou no que deu, né? E ou então ir com o time titular, porque a gente sabe que os próximos 3 jogos, tirando o Brusque, né, como eu citei anteriormente, a gente vai pegar o Goiás aqui, vai ter o Clássico Rei, né, aqui, né, não deixa de ser aqui, mas como não tem torcida, então é campo neutro, né? Então vamos ter Goiás aqui, Clássico Rei pela Campeonato Cearense, e iremos ter Palmeiras lá. Então assim, são 3 jogos importantíssimos para a sequência dos campeonatos, né? Porque iremos pegar 2 jogos pelo Brasileirão e um pelo Campeonato Cearense, né? Então é o seguinte: por um lado, a minha opinião, né? Por um lado, é bom poupar, certo? Por quê? Porque a gente vai pegar o Goiás. O Goiás, vendo aqui na classificação, no momento que estou gravando esse vídeo, o Goiás é o 19º colocado. Então a gente pode, pô, é um time lá embaixo, mas é aquela frase que alguns torcedores falam, né? Que o Ceará consegue animar a galera que tá lá embaixo, como foi o caso de ontem. O Bragantino era o último e conseguiu perder, né, pro último colocado, né? Mas o que eu quero chegar é o quê? Por um lado é bom poupar, porque próximo jogo contra o Brusque, porque próximo jogo, né, é o Goiás, um time que briga contra o rebaixamento, né? Brigaria contra o rebaixamento, né? Como está brigando, né, contra o rebaixamento. E depois a gente tem o Clássico Rei, que é um jogo importante, porque é primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, né? Então iremos ter contra o Goiás, que é um jogo difícil,
iremos ter Clássico Rei, que também, né, é jogo difícil, independentemente de qual campeonato seja, campeonato cearense, Copa do Nordeste, Brasileirão, até Faria Lopes, né, a gente pode até contar a Faria Lopes, né, que também pode ser inclusa, né, e, né, qualquer Clássico Rei é importante, né, jogo difícil, né, então Goiás difícil, Fortaleza difícil, e iremos enfrentar Palmeiras lá, né, lá em São Paulo. Então é um jogo difícil, né, um jogo difícil a ser pego, né. Tô vendo aqui que depois iremos enfrentar ainda Atlético Paranaense dia 8 de outubro, né, 8 de outubro vai ser o jogo lá, né, Atlético Paranaense Ceará, né, e é um jogo difícil. Então assim, a gente, por um lado, eu poderia até poupar contra o Brusque, né, porque os próximos jogos do Ceará são jogos difíceis a serem pegos, né, pela logística e tal, né, a gente vai ter essa logística pouco difícil. Então, por um lado, eu iria poupar o time contra, assim, pelo menos as peças principais, né, que seria quem? Charles, Vina, Fernando Sobral, né, algumas peças eu iria poupar, certo? Mas pro outro, né, beleza, eu dei minha opinião aqui que poderíamos poupar, mas pro outro lado, não iria. Eu não iria poupar. Por quê? Porque é um jogo que, beleza, ganhamos de 2-0 o primeiro jogo contra o Brusque. Beleza, temos o resultado a favor, podemos perder por um gol de diferença, né? 1-0, 2-1, 3-2. Mas é aquela coisa. O Brusque pode ir para cima e fazer logo no início 1-0. Fazendo 1-0, eles vão com gás para fazer o segundo. Eles vão com todo o ânimo para conseguir o segundo, né? E com isso, né, pode acontecer isso. Claro que pode acontecer. Abrir logo para o placar e, né, correr ainda mais. E o Ceará ficar nervoso e acabar levando mais gols. Isso a gente não quer. Sem contar que indo para as oitavas de finais, se não me falhar a memória, é mais 2 milhões e meio, né, 2 milhões e meio de reais nos cofres do Ceará. 2 milhões e meio é uma bela quantia, que a gente iria para as oitavas de finais da Copa do Brasil, e é uma bela de uma quantia. Eu acho que se o Ceará for para as oitavas de finais, né, chegar às oitavas de finais, o Ceará pega acho que 8 milhões, 9 milhões de reais, mais ou menos, com todas as passagens que teve até agora, né? Então, vale essa classificação, vale pro cofre do Ceará 2 milhões e meio. Então, por um lado, né, olhando pelo outro lado, eu não pouparia, né? Porque tem esse dinheiro que é fundamental, principalmente agora, porque a gente está em uma pandemia, né? E a gente teve aquele quarentena, lockdown, né? E o clube não tinha de onde receber o dinheiro. Então é uma bela de dinheiro, esses 2 milhões e meio, né, chegando, esses 2 milhões e meio chegando. Então é fundamental o Ceará buscar logo e também fazer logo 1-0, porque se o Ceará conseguir fazer 1-0, dá mais alívio pro time. Aí beleza. O que eu poderia fazer? No primeiro tempo, iria com o time titular, iria com o time todo titular, sem nenhum desfalque, né? E com isso, no segundo tempo, beleza, conseguimos fazer 1-0, beleza. Pro segundo tempo, substitui aquelas peças importantes, dá aquela folga, né? O Vina, Fernando Sobral, né? Dependendo de como esteja o jogo, até o pessoal da defesa a gente pode poupar ali, né? A gente pode até poupar alguns jogadores, né? Lembrando que o Kleber não pode jogar porque Copa do Brasil já atuou em outros times, né? E infelizmente não pode atuar pelo Ceará na Copa do Brasil e já será nosso desfalque, né? Então, possivelmente será o Rafael Sobis, né? Talvez, né? Rafael Sobis ali no ataque, mas pouparia alguns jogadores, né? Vina, Sobral, isso no segundo tempo. Vina, Sobral, Charles, né? Enfim, poderia fazer isso, né? Deixa aqui nos comentários se você apoia essa ideia, né? Que no primeiro tempo vai com o time titular e no segundo
tendo o resultado positivo, né, substitui aquelas peças importantes, né? Então deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like, né? Ativa o sininho da notificação, se inscreva e tudo, e compartilhe o vídeo com os amigos, beleza?